a convite do pastor Mateus, que há pouco eu descobri que teve uma peripécia aí, mas não sei se ele já contou para todo mundo, depois ele deve contar. Mas é um prazer estar aqui com vocês e é para a gente conversar sobre esse tema é, do cérebro da criança e do adolescente no aprendizado. E, e eu particularmente vou colocar esse tema dentro de uma problemática que a gente tem vivido hoje muito forte, que é a gratificação instantânea da era digital. Isso é uma conversa, um bate-papo. É claro que se alguém quiser fazer algum tipo de comentário, pergunta, fique à vontade. Eu estou escutando bem aqui quando é falado no microfone. É, então, fiquem bastante à vontade aí, tá bom? O que eu acho que é interessante para a gente, né, que tem um desafio de trabalho com essas novas gerações. A questão principal, só um pouquinho, gente, por favor, porque a minha pequena aqui está falando muito alto. Você tá vazando esse som aí ou não? Não, Estou falando de casa aqui e eu estou com a minha pequenininha empolgada com alguma coisa. Pronto, voltei. Então, essa palestra aqui é para mim também, tá? Isso é uma reflexão de um pai preocupado aqui, uma filha de 2 anos, e daqui a 3 semanas vai chegar mais um menino. Então, é quase que uma reflexão minha, enquanto pai, dividindo aqui com vocês. É, Nesses últimos anos, eu tenho trabalhado com essas questões de neurociência e a parte de neuromarketing, de entendimento de consumidor, agora a parte de neuroeducação, que é entender como é que a gente consegue aprender melhor. E eu acho que isso aqui é um fruto desse contexto todo que eu tenho vivido profissional e, obviamente, agora pessoal, né? O fato é que a gente está vivendo em um mundo que o Silvio Meira, né, que é um cara muito interessante para seguir, para ouvir, ele é um dos fundadores do César, que é um centro de pesquisa na área de informática, computação lá em Recife. ah, Ele chama isso de um mundo digital. Não é só ele que chama isso, mas é um cara que fala muito sobre isso. Esse mundo digital que a gente está vivendo é um mundo onde as barreiras entre o digital e o físico têm cada vez mais se dissolvido. E por conta disso, o nosso desafio hoje, quando a gente está falando aqui desse processo de aprendizagem, é justamente entender como navegar dentro de um mundo que é esse tipo de mundo, né? Um dos autores que eu mais gosto, chamado de Joseph Pine, escreveu esse livro aqui, Infinite Possibility, e ele traz uma ideia que eu acho fantástica, que eu ouço pouco se falar, mas o que a gente está vendo no final das contas na prática, né? Ele propõe uma ideia de uma criação de um espaço de criações de experiências, definidos então pelo tempo, pela matéria e pelo espaço. É, é muito interessante isso, porque ele também propõe que existe o não tempo, a não matéria e o não espaço. O que eu quero dizer com isso? Tudo que a gente está falando de tempo, matéria e espaço, a gente está falando da realidade. Porque quando a gente está falando do não espaço, da não matéria, do não tempo, a gente está falando aqui da virtualidade. E com base nesse mapeamento tridimensional, é possível, segundo o modelo dele, a gente construir 8 espaços de construção de experiências que fundem não somente a realidade e só a virtualidade,
mas todas essas combinações possíveis. Por exemplo, você pode ter aqui o tempo, que é um tempo real, você pode ter uma matéria que não é uma matéria real, portanto, é feito de bits, dentro de um espaço que seja real, né? Tá lá atrás, está escrito realidade aumentada. O que é a realidade aumentada? Realidade aumentada é quando você mistura justamente esses componentes. Você tem o espaço que ele é real, mas o objeto que está projetado dentro daquele espaço, ele não é um objeto real. E o tempo é um tempo que, dependendo de como você faz um jogo, por exemplo, o Pokémon Go, que muitos vão se lembrar aqui, é um tempo real, é o tempo de fato que está ocorrendo. O tempo que não é real é o tempo que você dá pausa dentro de um jogo, por exemplo, né? Esse é um tempo autônomo. Então, todas essas possibilidades de realidade, realidade aumentada, realidade alternativa, realidade distorcida, virtualidade, virtualidade aumentada, virtualidade física e virtualidade espelhada são 8 reinos diferentes onde a junção do virtual e do real pode ser feita hoje em dia. Então, se você pensa que a gente só está no tempo onde a gente vai discutir o que é desenvolvimento de ações no que a gente chama de realidade física, né? Ou então naquilo que você chama de virtualidade, fazer um óculos de experiência digital, que seja um óculos virtual. Hoje, a gente tem muitas outras possibilidades de interagir entre o mundo físico e o mundo digital e unir essas pontas para criar experiências. O fato é que isso faz parte, então, da vida, né, dessas novas gerações. E quando você pega os dados mostrando, por exemplo, o consumo de mídia, a gente vai vendo claramente como que o mundo digital ele tem hoje uma presença muito forte dentro dessas gerações. Esse gráfico aqui a gente está pegando de 16 a 24, mas quando a gente está falando de geração Z, a gente está falando de 13 a 25 anos aproximadamente, né? Mesmo que o consumo de mídia total não seja o maior dentro das diferentes faixas etárias, a porcentagem quando a gente olha para a mídia digital, ela é muito expressiva. E isso continua, obviamente, quando a gente olha para outros tipos de segmentação, nesse caso aqui, rádio, streaming, TV online, plataforma de jogos, podcast, imprensa, TV linear, e mídias sociais, você vê a quantidade de tempo que isso é dedicado. Então, eu só estou chovendo no molhado que todo mundo já sabe, mas isso tem mapeado, se estuda sobre isso, principalmente as marcas que querem desenvolver estratégias especialmente para esses jovens, né? E a América Latina, ela se destaca fortemente sendo aquela que tem minutos diários, né, de mídia social maior dentro de todos os outros regiões que estão aqui representadas dentro desse gráfico. Então, isso traz para a gente uma coisa importante, né? Que é entender essa questão de consumo de mídia digital pelas crianças e adolescentes. E esse mapeamento aqui, feito pela Opinion Box Mobile Time, ele é muito interessante, ele é relativamente recente, de outubro de 2022, e mostra para a gente um pouco de qual é o consumo, como é que no Brasil esse consumo principalmente agora de smartphone, ele acontece com as crianças, né? Então, o que que a gente consegue ver disso? A gente vai pegar uma faixa aqui de 0 a 12 anos, e aqui está dividido por até 3, 4 a 6, 7 a 9 e 10 a 12. Quando a gente pega a média geral de 0 a 12, a gente vê o seguinte: não tem smartphone e nem usa dos pais, 21%. Tem smartphone próprio, 44%. Não tem smartphone, mas usa dos pais, 35%. Somando esses dois aqui, a gente está dando quase 80% dessa média. Só que isso fica mais assustador quando a gente vai quebrando pelas faixas etárias. De 0 a 3 anos,
A gente está falando aqui que já existe 12% de crianças que têm smartphone próprio. A gente está colocando aqui que 40% não tem smartphone, mas uso dos pais, ou seja, metade das crianças de 0 a 3 anos estão sendo impactadas por esse tipo de tecnologia. Isso vai ficando cada vez maior, de 4 a 6 anos, a gente já tem aqui 53% usando dos pais e já 32% usando o smartphone próprio. E você veja que interessante que o 4 a 6 anos, ele é o que tem maior, na verdade, isso vai aumentando, né? Quer dizer, daqui de 48 a gente pula para 15, de 15 para 11, de 11 para 6, aqueles que não têm smartphone e nem uso dos pais. Vai ficando cada vez mais raro, né, você ter uma criança que não tem acesso ao smartphone de forma nenhuma, né? Mas isso fica mais estranho ainda quando a gente olha esse outro gráfico aqui. Seu filho já pediu um smartphone de presente? 0 a 3 anos, 30%, isso são uma pergunta que está sendo feita para os pais com uma base de 1.745 pais de crianças de 0 a 12 anos. Seu filho já pediu alguma vez para ganhar um smartphone de presente? 30% das crianças até 3 anos, 72% de crianças até de 4 a 6, 87% de 7 a 9 e 92% das crianças de 10 a 12 pediram para os pais como presente um smartphone. Isso é para a gente refletir. Por que é para a gente refletir? Porque quando você começa a olhar o tempo que as crianças estão passando dentro dessas tecnologias, a gente encontra algo que é assustador. E para alguns aqui presentes podem até pensar, nossa, mas é até pouco, eu achei que era mais. Mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um dado que é da Associação Brasileira de Pediatria, que vai mostrar para a gente o que é a recomendação de uso de tela com as crianças, né? Começando ali com aquelas primeiras faixas de 0 a 3 anos e por aí vai. Mas olha isso, 0 a 3 anos, quase 3 horas diárias de uso de celular. 4 a 6 anos, 3 horas e 17, 3 horas e meia de 7 a 9, 4 horas e 46 de 10 a 12. Os meninos passam mais tempo com as meninas, provavelmente por questões de jogos. E aí vem uma outra coisa muito interessante. Estudante de escola pública, 4 horas e 9 minutos. De particular, 3 horas e 46 minutos. Por que isso acontece? Porque a baixa renda tem menos acesso a tipos diferentes de atividade para as crianças. Então, passa muito mais tempo no celular do que o de escola particular. Criança que não está matriculada na escola, 3 horas praticamente, né? Bate muito com isso aqui, mas não é só isso aqui, né? Ou seja, uma média de 3 horas e 53 minutos, quase 4 horas diárias de uso de celular. Vamos tentar entender os médicos disse da Sociedade Brasileira de Pediatria. Quando você tem uma criança de menos de 2 anos, o tempo ideal de exposição de tela é 0. De 2 a 5 anos, você tem aqui o máximo 1 hora somente por dia de celular. De 6 a 10 anos, 1 hora e meia. E aí vamos aqui. 11 a 18 anos, 2 horas diárias de celular. A gente olha para isso e fala, eu acho que isso aqui não está acontecendo eventualmente na minha casa, ou na casa do meu sobrinho, ou na casa do meu neto, ou na casa, por aí vai, dos irmãos que eu conheço da minha igreja. E a gente precisa entender sobre isso e precisamos entender o que isso está causando na nossa sociedade. Por quê? Porque o nosso cérebro é um órgão maravilhoso, feito por Deus e com uma capacidade estrondosa. A gente tem uma quantidade enorme, né, de neurônios, são 86 bilhões de neurônios que a gente tem no nosso cérebro, e, obviamente, com 7.000 sinapses por neurônio, a gente está falando aqui
de sinapses são aquelas conexões, né, neuronais, a gente está falando de trilhões de conexões. É sem dúvida nenhuma o órgão ou o objeto mais complexo que a gente conhece no universo, né? É, e quando a gente olha para esse nosso cérebro, que detém uma série de funções, que vai desde percepções sensoriais, né, a visão, a audição, olfato, paladar, até a construção de coisas mais complexas, como as funções executivas, que dizem para a gente o que a gente quer, o que a gente não quer, tomada de decisão e etc. O fato é que esse órgão, ele é um órgão que pesa mais ou menos aí 3,5 kg, que tem essa célula neuronal, né, o neurônio, como a forma de conexão, e que não é só a forma de conexão. Essa célula é a única célula no nosso corpo que é 100% responsável por transmissão de informação. O que a célula faz neuronal? Transmite informação. Como é que ela faz isso? Ela faz isso através de muitas conexões que elas têm entre si. Essas conexões que acontecem, então, dentro dessa célula, especialmente nessa região aqui, que é o chamado de botão sináptico, são as tais sinapses. O que são sinapses? São uma região onde há uma conexão, uma transmissão de informação, que é uma transmissão de informação química. O que um neurônio conversa com outro neurônio é o que a gente chama de neurotransmissor. Esses neurotransmissores são moléculas, moléculas químicas, né? E você já deve ter ouvido falar de vários deles, né? Você já ouviu falar de dopamina, serotonina, provavelmente adrenalina, noradrenalina, né? E aí tem outros, tem GABA, tem, enfim, outros diferentes, tipo glutamato. E por que que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque nós temos dentro do nosso cérebro um sistema responsável pelo que a gente chama de o sistema do desejo e do gostar, o sistema de recompensa do nosso cérebro. Esse sistema de recompensa, ele é extremamente importante para a nossa vida. É o que faz a gente ter motivação para fazer coisas, é o que faz a gente levantar todo dia de manhã para ir trabalhar, é o que faz a gente ter nossas vontades aparecerem dentro desse contexto. Ah, Durante muito tempo, esse sistema foi conhecido como um sistema do prazer, né? Sistema de recompensa, o sistema do prazer. Muitos já ouviram, inclusive, isso, provavelmente. Por quê? Porque quando isso foi descoberto no modelo animal, se colocou basicamente um eletrodo dentro do cérebro do ratinho, nessa região aqui, que é uma região, então, rica de dopamina, e você começou a ter estimulações cada vez que o ratinho fazia uma coisa. Ele tinha uma gaiola, e dentro dessa gaiola tinha uma alavanca, basicamente um pedalzinho que ele podia botar a pata e apertar. E cada vez que ele apertava aquilo, ele recebia uma descarga elétrica dentro do cérebro dele que aumentava o seu nível de dopamina nessa região. O que os pesquisadores estavam buscando entender é qual que é o papel dessa região e qual é o papel desse neurotransmissor. E eles descobriram muito rapidamente, porque esses ratinhos, uma vez que eles conheciam o aumento desse nível de dopamina no cérebro deles, eles ficavam batendo a patinha dentro dessa alavanca, sabe até quando? Até morrer. Eles paravam de beber água, paravam de comer, paravam de fazer qualquer coisa para ficar apertando a alavanca para ter descarga dopaminética. Isso te lembra alguma coisa, né? Todo tipo de vício, ele utiliza esse, esse sistema de recompensa. Todo tipo de vício de drogas, álcool, cigarro, está todo baseado nesse circuito cerebral responsável por essa resposta de recompensa.
Só que essa resposta de recompensa, que lá atrás a gente achava que era só prazer, a gente foi descobrindo que, na verdade, não é só prazer. A gente tem prazer, mas tem uma outra coisa chamada de desejo. Por que isso? Se descobriu, principalmente nessas regiões aqui do núcleo acumbente, da área ventral tegmentar, né, que são as regiões aqui, se descobriu que não eram somente os neurotransmissores dopaminérgicos que estavam ali presentes. Você tinham outros neurotransmissores opioides que eram responsáveis por essa sensação de prazer, do gostar. Mas a maior parte dos neurotransmissores dopaminérgicos, eles estavam envolvidos com o querer, com o desejar. E isso aqui faz muito sentido quando você conhece esse exemplo que a gente está dando aqui sobre o vício de drogas. Uma pessoa que é viciada, ela, no início, sente prazer. Mas depois de um tempo, ela para de sentir prazer. E ela precisa fazer aquele consumo para satisfazer um desejo que aparece dentro dela, que é altíssimo, que é fortíssimo, e que ela precisa resolver, porque se ela não resolve, aquilo causa o que a gente chama da síndrome de abstinência. Essa região, como eu disse, ela não é uma região para deixar você viciado, né? A região existe aqui porque Deus botou dentro da gente, né? Se ela foi transformada durante o processo nosso de comer o fruto ou não, eu já não sei. Como é que era isso antes do pecado? Não tenho a menor ideia. Mas o fato é que ela está aqui dentro da gente e ela serve para uma série de coisas. Por exemplo, agora, eu vou dar um exemplo agora que é ótimo aqui, ó, 10h30, 10h30, é aquele momento que você não está tá entre o café da manhã e o almoço, né? E aí você começa já a ter algum pensamento de almoço. Então, por exemplo, se eu mostro para isso aqui para você, provavelmente se você não teve um bom café da manhã, sua boca enche d'água. Isso aqui é uma pista, né? Uma pista, ou seja, é um estímulo, um trigger, um gatilho que está propulsionando você a eventualmente querer comer uma pizza. O que normalmente você faz em casa no sabadão, à noite? Você vai lá no aplicativo, pega no iFood, pega qualquer coisa, depois você tem que ir lá fazer todo aquele esquema de pagar, botar o cartão de crédito, às vezes não está nem precisa fazer isso, porque já está registrado, né? O aplicativo sabe muito bem que se ele guardar os seus dados, você vai tomar essa decisão mais rápida, e finalmente você vai ter o seu momento que você vai comer lá a sua pizzinha. Onde está o prazer aqui da comer pizza? Está aqui, né? Na realização, né? De fato, quando você está comendo. E todo esse processo aqui, a maior parte do tempo, você estava fazendo um processo que entra o gatilho, a avaliação, a decisão, a ação, o ajuste, estava baseado em cima do seu desejo. Portanto, desejo, ele é muito mais importante no nosso sistema de recompensa do que o prazer em si. Beleza. Se a gente está acompanhando então isso, agora a gente vai aprofundar agora o que isso traz de implicação no cérebro da criança e do adolescente. Primeira coisa, o que se imaginava antigamente era que a criança não nascia com todos os neurônios que existem, que os neurônios se eventualmente se multiplicavam, como todas as células do nosso corpo. E isso, na verdade, isso não é verdade. Você, quando nasce, já nasce com a quantidade de neurônios de um adulto. Só que tem uma coisa que você não tem igual ao adulto: a quantidade de conexões ou de sinapses que existe no seu cérebro. Uma criança tem uma quantidade de conexões muito menores do que um adulto.
E durante o desenvolvimento dela, o que vai acontecendo é essa criação de conexões que vão trazendo para ela possibilidades de compreensão do mundo e de ação no mundo e de sensações do mundo. Tudo isso acontece porque, no início, a criança não tem habilidade, como você sabe muito bem, uma criança, um bebezinho recém-nascido, ele, se você largar ele, já era, ele morre. Ele não tem condição nenhuma de ficar sozinho, diferente de um filhote de girafa, né? Que cai lá de, sei lá, 2 metros de distância, 3 metros de distância na mãe, né? Cai no chão, 3 metros, bum! Já levanta, já está bem, já levantou, já está correndo. Assim que é, né? Filho de girafa. Agora, filho de humano é nada. A nossa cabeça precisa ser pequena para passar no canal vaginal. Então, a gente não pode ter cabeça grande. Se não pode ter cabeça grande, você não pode ter um monte de conexões dessas dentro da sua cabeça. O cérebro tem que estar pequenininho ainda. O desenvolvimento do seu cérebro é o desenvolvimento de conexões cerebrais. Isso permite, então, que essas conexões tragam para a gente um fenômeno, que é um fenômeno muito interessante, chamado de plasticidade cerebral. O que é isso? Toda criança tem maior capacidade de aprender, é ou não é? Por que que ela tem essa capacidade de aprender? Porque quando ela é criança, a quantidade de conexões cerebrais que ela tem, comparado com você, com adulto, é maior. Uma criança tem mais conexões do que um adulto. Por que isso? Porque ela está pronta para desenvolver uma série de habilidades, uma série de padrões e de compreensões, etc. Uma criança aprende línguas de uma maneira muito mais veloz que o adulto. Por quê? Porque o cérebro dela é mais plástico, ele tem mais condição de fixar certas conexões que vão permitir essa criança a ter o aprendizado de uma nova língua, por exemplo. A plasticidade cerebral, ela é super importante para uma série de coisas. E não é porque a gente virou adulto que a gente desaparece com isso. A gente diminui essa capacidade. Mas a gente não desaparece. A gente continua com essa capacidade. E a plasticidade cerebral, ela é muito importante para uma coisa: criar hábitos. Por que isso? Porque o hábito, ele é nada mais é do que um comportamento automático que você tem. É ou não é? O hábito de escovar os dentes. É maravilhoso isso, minha filha aqui de 2 anos. Claramente ela odeia escovar os dentes. Tem um adulto enfiando um troço dentro da boca dela que... Imagina você, adulto, né? Tem uma pessoa escovando seus dentes. Você não ia gostar, né? Esbarrando a tua gengiva, batendo a tua bochecha, porque você não está vendo, você não está sentindo a criança. E a criança também não vai achar isso legal. Aí ela... Chega um momento que ela fala, me dá aqui, deixa eu fazer sozinha. E aí você dá aquele reforço, fala, muito bem, muito bem. Mas daqui a pouco ela, putz, não quero fazer isso, não quero. Vai fazer sim, você obriga, né? O primeiro momento da criação do hábito, a maior parte das vezes, pode ser construída através de um reforço negativo. A ameaça do pai, a ameaça da mãe, ela é um componente motivacional para a criança escovar os dentes. Passa o tempo, ela percebe que se sozinha escovar o dente, ela volta para você e você recompensa ela com o quê? Com algo positivo. Parabéns, filho, dá um beijinho, não sei o quê. Muito bem, você escovou os dentes, etc, etc. Ela vai para a escola, começa a aprender que quando escova os dentes, mata os germes, não sei o que, tal, 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 e ela volta para casa e está falando que escovar os dentes é a melhor coisa. E hoje, você não consegue ficar sem escovar os dentes. Espero, né? Mas isso é uma coisa, característica muito forte do brasileiro. Você sabe que se você estiver fora do Brasil, tiver alguém no ambiente público, tipo num banheiro de shopping, escovando os dentes, você pode falar português, que é brasileiro. Porque ninguém faz isso. Ninguém. Não é cultural lá fora você ficar a cada refeição você ter que escovar os dentes. Mas você faz por quê? Porque é um hábito que foi introjetado na tua cabeça, um comportamento de repetição, que hoje você nem percebe como faz. Você veja que isso é aproveitado pela indústria de consumo. Porque
toda criança que conheceu um MC Donald's, ela sabe muito bem o quanto que aquilo é legal, não é? Você já percebeu que os adultos no McDonald's eles têm até um comportamento infantiloide, assim? Eles cresceram com a marca. Eu, como era vegetariano desde criança, era e sou ainda, né? É, eu não tive isso. Eu tinha muita inveja. Tinha que ficar comprando só batata, o pessoal comprando sanduíche. Então, não desenvolvi tanto isso. Mas os meus amigos, eu vejo isso claramente. McDonald's te dá brinquedo quando você é criança para quê? Para fazer com que você crie um hábito. E ao você criar esse hábito, você não vai pensar muitas vezes quando for tomar uma decisão. Só que isso também pode acontecer o inverso. Olha só o que aconteceu, por exemplo, com a marca chamada de TV Globo. TV Globo, durante muito tempo, e provavelmente pela minha identificação aqui na câmera, todos vocês que são nascidos, né, no século XX, cresceram provavelmente com a programação infantil da Globo. Eventualmente, sua mãe não deixava. Minha mãe tinha momentos que ela não deixava, eu tinha que ir para o SBT, aí depois voltava, porque Xuxa era isso, aquilo. Mas, enfim, o fato é, Trapalhões, Xuxa, mais recente, TV Colosso, essa coisa toda. Isso era uma programação infantil da Globo, é ou não é? E como que você hoje vê a Globo? É a fonte maior de informação, é uma indústria, né, fantástica de televisão e de não sei o que, etc. Só que aí o que aconteceu foi que houve uma mudança no mercado publicitário, uma autorregulamentação do mercado publicitário de não fazer publicidade para criança. E se não tem como fazer publicidade para criança, como é que eu vou manter um programa para criança? Porque quem paga o programa é o anunciante. Foi nesse momento que acabou com a TV Colosso, entrou na Maria Braga na história. E as crianças ficaram sem lugar para ir. Ficaram sem lugar para ir, não, porque tinha lá alguma coisa é, TV a cabo, não sei o quê, mas o negócio ficou bom para a criança mesmo, quando isso aqui apareceu, é, mano? Se você pensar hoje, essa nova geração ela não tem relação nenhuma com a Globo. Ela não é uma marca relevante, como é para você. Mas isso é muito interessante, porque eu não estou falando aqui só da desconstrução da marca Globo. Eu estou falando da criação de um hábito que aqueles dados iniciais que eu estava mostrando para você mostram claramente como que está, quantidade de tempo que as crianças estão na tela, etc. E por que que isso é tão importante para a gente? Porque o cérebro, ele se desenvolve. Como eu disse para vocês, o cérebro, ele cria aquelas conexões, ele tem um processo chamado de poda sináptica, que é quando você começa a diminuir as conexões, isso acontece na adolescência. Mas existe um outro processo de amadurecimento que é muito importante, que é basicamente, imagina só o neurônio, o axônio, né, aquela parte mais compridinha do neurônio, é como se fosse um fio, né, de eletricidade. Esse fio elétrico, ele pode ter um encapamento ou ele pode ser desencapado. Como você sabe, um fio desencapado, ele perde muita energia, não é verdade? Se você encapar o fio, você aumenta a velocidade de transmissão, por exemplo, daquele componente elétrico. E é exatamente o que acontece com o neurônio. Os neurônios, eles têm uma capa que envolve eles, chamada de bainha de mielina. E essa capa permite que a velocidade de transmissão dos neurônios ela seja maior quanto mais mielinizado, quanto mais bainha de mielina você tiver no seu neurônio. A criança, quando nasce, não tem bainha de mielina. Por isso, para ela é tão difícil fazer coisas tão fáceis quando encostar o dedo no nariz. Ela não consegue. Ela tenta colocar a colher na boca e não vai, e bota tudo contra. Por que isso? Ela não tem controle fino. Esse processo de mielinização que acontece então no cérebro, ele não acontece de forma imediata.
Ele acontece de forma paulatina. Quando você tem 4 anos de idade, aqui a gente vai ver o seguinte: quanto mais azul a imagem, mais mielinização, ou seja, mais a gente está vendo um cérebro maduro. Quanto mais vermelho, menos mielinizado, menos maduro. Ok? Quando você olha para isso aqui, você consegue enxergar que, com 4 anos, uma criança tem aqui, nessa área cerebral, que fica exatamente aqui, na parte que a gente chama de parietal, essa área é responsável por questões de sensações, sensações do corpo, tato. E, de fato, as crianças são boas para ter essas sensações, elas são boas, por exemplo, para a parte visual. Aqui é a parte da visão, que a gente processa a visão. Só que ela não é boa nessa parte frontal, que é a parte onde a gente consegue construir planejamento, tomada de decisão, emoções complexas, morais. Tudo isso acontece na nossa parte frontal. E ao longo do tempo, isso vai se desenvolvendo. Com 6 anos, a linguagem já está bem desenvolvidinha. Mas a parte aqui de razão continua imaturo. Por baixo disso que você está vendo, que é o córtex cerebral, que é a parte de fora do cérebro, dentro do cérebro também está tendo um desenvolvimento. As áreas chamadas de sistema límbico são as áreas responsáveis pelo processamento das nossas emoções. E uma dessas áreas e circuitos responsáveis pelas nossas emoções é aquele que eu estava falando, do circuito de recompensa. O circuito de recompensa, na criança, ele não está desenvolvido. Ele não tem o processo de milenização. Por isso que crianças, muitas vezes, não conseguem controlar, por exemplo, as suas emoções, porque do ponto de vista emocional, ela está tendo respostas, e do ponto de vista da razão, isso não está funcionando ainda. Nós não explodimos e damos um soco na cara de alguém quando a gente fica irritado, porque a gente tem pré-frontal. Nossa área racional segura as nossas emoções. Uma criança esperneia. Por que ela esperneia? Porque ela não consegue lidar com a frustração e a raiva. Ela tem que aprender isso. E é um processo dependente de maturação do cérebro dela. Então, você veja que com 13 anos aqui, você tem já uma boa parte aqui de desenvolvimento azulzinho, né? Mas você tem essa parte ainda frontal da razão completamente, não completamente, mas muito pouco desenvolvida. E isso continua por muito tempo. Isso vai continuar de 15 anos, 17 anos, 21 anos. Você sabe quando é que acaba a maturação cerebral? Nossa, 30 anos. Entendem por que, então, a Sociedade Brasileira de Pediatria diz para a gente que, olha, até os 18 anos, o máximo ali são. Até esqueci o número, 2 horas, 4 horas, esqueci o número, enfim. Porque o cérebro não está maduro. E por que isso é tão importante? Porque quando você está lidando com uma tecnologia, que é uma tecnologia que interfere diretamente nessas regiões de recompensa, por que isso? Porque é muito legal você assistir um videozinho de um desenho bacana. É muito legal você jogar um joguinho. É, não é? Você pode ser adulto e você gosta disso também. Agora, imagina a criança que está com o cérebro um pouco desenvolvido. O que que isso causa nela? O que acontece é que esse tipo de tecnologia vai fazer com que essa criança ela tenha um fenômeno chamado de gratificação instantânea. Ela vai ter pouca gratificação tardia. O que que é isso? O celular e todas essas mídias que a gente está falando permitem que você tenha
uma resposta de recompensa imediata. É você apertar o botão, aparecer uma coisa legal e você dá um grau de dopamina no seu cérebro. É muito rápido isso. É diferente, por exemplo, quando você, vamos supor, você vai fazer a criança, como a senhora fala, cozinhar com você, fazer um bolo. Fazer um bolo é uma atividade que demora um tempo, não é? A gratificação de você fazer o bolo, ela é tardia, porque você começa esse processo, você tem que misturar os ingredientes, tem que nananã, tem que ir para o forno, tem que esperar esfriar para então comer, certo? E é isso que está faltando na nossa sociedade por conta dessas tecnologias. Você já deve ter ouvido isso no experimento do marshmallow, né? Eu acho que muitos aqui já viram vídeo no YouTube. Eu nem trouxe o vídeo aqui, mas é só para essa reflexão. Mas eu conto aqui para quem não viu. Basicamente, o que os pesquisadores fizeram na década de 70 foi fazer uma experiência sobre essa questão da gratificação instantânea. Eles colocavam um marshmallow ali para crianças, eram crianças de cerca de 4, 5 anos, e eles diziam o seguinte: olha, aqui está o marshmallow, eu quero que você não coma esse marshmallow. Se você não comer, porque eu vou sair agora e você vai ficar sozinho com o marshmallow, se você não comer, quando eu voltar, eu te dou dois. Você não vai ter um, você vai ter dois. E agora imagina uma criança que não tem tanta desenvolvimento dessa parte frontal do cérebro, né, tendo que fazer um planejamento. É melhor eu comer agora e ser muito gostoso, ou eu esperar um pouco mais e comer dois. O que os pesquisadores descobriram? Como esse estudo foi feito há muito, muito tempo atrás, se pôde acompanhar muitas dessas crianças. E se entendeu hoje que a gratificação instantânea ela é uma forma preditiva de entender coisas que podem ser ruins para você na vida adulta. Por exemplo, as crianças que não tinham essa gratificação tardia, ou seja, elas não se seguravam, elas iam e comiam imediatamente o marshmallow, eram crianças que tinham uma maior suscetibilidade para vícios. Tem tudo a ver, como a gente está dizendo aqui, daquele sistema de recompensa. E não só isso, isso interfere numa série de coisas. Interfere em questões de saúde, questões de peso, desempenho acadêmico, criação de riqueza, desenvolvimento físico, tudo isso está associado com uma capacidade maior de você ter uma gratificação tardia. Agora, como é que você vai ensinar gratificação tardia para uma criança se ela está com o celular na mão? Impossível. Não tem como. Na verdade, assim, a gente vê exemplos bíblicos sobre esse processo de gratificação tardia ou de gratificação instantânea. Porque se você pega o que aconteceu lá com Eva, com Sansão, com Esaú, o que eles fizeram? Eles preferiram a gratificação instantânea, ao invés da gratificação tardia. E como é que faz, então, para cultivar isso? E por que eu trago agora uma série de reflexões, né, para a gente trabalhar aqui, para a gente entender? Porque, gente, nós estamos vivendo numa época onde os adolescentes e jovens têm uma doença no sistema de recompensa. Cada vez mais, adolescentes e jovens estão doentes em relação ao seu sistema de recompensa, porque durante a sua infância e adolescência foram hiperestimulados através dessas tecnologias, fazendo então com que eles hoje tenham uma dificuldade enorme para esperar. Não tem paciência.
tem uma dificuldade enorme para focar a atenção. Não consegue prestar atenção em nada, porque não tem recompensa imediata. E muitas vezes, você prestar atenção, a recompensa não é imediata. Uma dificuldade enorme de controle emocional. Então, qualquer coisa que interfira nesse bem-estar, qualquer coisa difícil que apareça, exerce uma frustração tão grande que dá uma explosão de estresse e ansiedade naquela criança, naquele adolescente. Não adianta. Isso aqui não é à toa. O inimigo está plantando isso para o fim. Quer dizer, ele não está plantando para o fim porque ele não quer o fim, né, para ele. Mas, enfim. A gente sabe que escatologicamente isso está acontecendo por um motivo. Está sendo armado uma forma de anestesiar a mente das pessoas para a palavra do evangelho. Claramente é isso, para mim. Eu acredito nisso. Como é que então você pode ajudar o seu filho, o seu sobrinho, o seu neto, a criança, os jovens, adolescentes lá da sua igreja? Primeira coisa, se você não estimular as metas de longo prazo que exijam esforço e persistência, você não vai conseguir gerar uma criança capaz, e um adolescente capaz de ter uma gratificação tardia. Gratificação tardia é treino. Você precisa enfrentar desafio. Os desafios, eles liberam endorfinas. Endorfinas são aquelas outras que eu tinha falado, opioides, né? As endorfinas são uma classe de neurotransmissores que o nome deles é endo, de dentro, e esse morfinas aqui, né? É a parte de... A morfina é um tipo de opioide que tem a ver com a diminuição de dor. Então, olha isso. Quando você faz coisas que são difíceis, dói, não é fácil, machuca, é difícil, mas isso faz com que você produza endorfinas que compensam tudo isso, te gere uma sensação de bem-estar da gratificação tardia, diferente daquela gratificação imediata. Segunda coisa, você precisa deixar que as crianças e adolescentes tenham as consequências negativas. Porque o que acontece hoje nesse mundo imediatista dos smartphones é que não existe coisa ruim acontecendo na vida delas, é boa. E a vida não é feita de coisa boa somente, ela é feita de coisas ruins também. Muitas vezes os pais não querem que a criança passe por frustração. Pois bem, frustração é necessária para o desenvolvimento da criança. Se a criança não consegue ficar frustrada, você está criando um problema para essa criança. É sua responsabilidade aquilo que vai acontecer com ela. Porque esses desafios forçam a gente a esperar por recompensa. E nem sempre a gente ganha. Na vida, a maior parte das vezes, a gente perde. Essa coisa da escola hoje em dia, dar medalha para todo mundo, está errado. Então, quando a gente olha para isso e entende que a gente está construindo um arcabouço de comportamentos que não vão ser bons para a vida dessa criança e desse adolescente. Terceira coisa, incentivando a paciência, a renúncia, a resiliência. Como é que você consegue, né, trabalhar com a criança e com o adolescente para fazer com que ele tenha mais paciência, para que ele não entenda que a vida está ao redor dele e somente ao redor dele. Existem outras coisas acontecendo, precisa de renúncia, precisa de resistência. Eu acredito fortemente que quando você coloca esses desafios, você consegue fazer com que as crianças entendam esses aprendizados da derrota, a superar esses limites. E é óbvio que num momento como esse, a gente não tem como desenvolver mais as nossas crianças e adolescentes se não for através da espiritualização delas.
Porque isso que a gente está vivendo não é uma briga somente psicológica, sociológica, antropológica. Isso é uma briga espiritual. E por isso eu acredito, né, como diz aqui em Tiago, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois saibam que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Eu acredito fortemente que essa reflexão que eu trouxe aqui para vocês, ela vem numa boa hora, em que a nossa sociedade necessita cada vez mais de compreender as bases biológicas do cérebro e por que que essas coisas estão acontecendo, mas muito mais do que isso, apresentar soluções que não passam simplesmente pelo materialismo da ciência, mas que passem também pela espiritualidade que nós acreditamos. Vou terminar só contando um caso aqui. Eu fui chamado para. Eu moro em São Paulo, frequento a igreja de Moema. Fui chamado para fazer uma palestra para os adolescentes. E aí eu perguntei, mas quem são os adolescentes? Ah, eles têm, começa de 12, 13 anos, e aí tem um pessoal, vai até uma posição mais velha, de 16, 17 anos. E aí eu fui. Eu basicamente fiz essa palestra aqui para eles. Essa palestra que eu fiz para vocês tem mais coisas, mas basicamente falei muito do que está aqui. Fiquei durante uma hora interagindo com eles. E o que que eu percebi? Quando você pega o adolescente precoce, né, que é aquela fase ali que está no Fundamental 2, antigamente, na nossa época, era a quinta série, hoje é sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, nono ano, principalmente os menores, 12, 13, 14, eles ainda têm algum tipo de vício, têm algum tipo de energia, curiosidade, interesse. Só que eles não têm capacidade de atenção nenhuma, não conseguem focar. Eu estava falando com eles e tinha um menino na minha frente. Na minha frente, ele ficava conversando com outro. E ele não estava conversando porque ele estava sendo mal educado, sabe? É porque aquilo é o normal para ele. Ele não tem outra forma de ser senão aquela. Toda hora puxava o celular, vários deles, puxava o celular para conferir uma mensagem, para conferir alguma coisa, para conferir uma coisa. E eu falei para eles: eu duvido que vocês vão conseguir ficar sem olhar o celular aqui. Duvido. A menina, eu consigo. Aí passou 5 minutinhos, ele puxou o celular. Eu falei: não, não falei que você não consegue? Então, sabe o que que é isso aí? Você está viciado, irmão. Viciado. Só que o que mais me assustou não foi somente essa galerinha. Porque quando eu olhava o pessoal que já estava no ensino médio, 15, né, 14, 15, 16 anos, 17 anos, que estava atrás, a cara desses adolescentes era a cara da depressão. Não tinha energia nenhuma. Não tinha vontade alguma. Era uma cara completamente sem reação. Nós já fomos adolescentes. E a gente achava tudo chato quando estava na adolescência? Achava. Mas era realmente tudo ruim assim? Ou pior, você tinha a sensação que você estava anestesiado? Pois é assim que esse pessoal está se sentindo. E não é à toa que a quantidade de suicídio está explodindo nos últimos anos. Não é à toa que a quantidade de automutilação está explodindo nos últimos anos. Nós estamos vivendo uma epidemia na doença do sistema de recompensa. Isso eu nunca vi na literatura uma definição mais técnica sobre isso. Mas existem muitos já livros, o último livro que saiu agora, que é Nação Dopamina, que eu recomendo também, de uma psiquiatra americana, comenta muito sobre isso.
Eu não vim aqui, obviamente, falar que não pode ter nada de dopamina na vida da pessoa. Isso não existe, isso é bobeira, né? Mas o fato é, recompensas de curto prazo estão acabando com as crianças e com os adolescentes. Quando chega na faculdade, quando é que eu me toquei nisso, tá? Eu não dou aula para faculdade, eu dou aula para pós-graduação. Já dou aula há 10 anos para pós-graduação, um pouco mais de 10 anos. E ao longo do tempo, eu comecei a perceber que alguma coisa estava acontecendo que o pessoal que estava chegando não estava igual aos outros. O pessoal não tinha força, não tinha vontade para fazer coisas, sabe? Fazer trabalho, reclamava, dizia assim, professor, mas você vai fazer... a gente vai ter que fazer esse trabalho aqui? Não, a gente trabalha, professor. Aí eu falei, meu Deus do céu, mas todo mundo trabalha, você está aqui para fazer pós-graduação, você está pagando R$ 35.000. Eu sou coordenador da SPM. Aí, lá na igreja, eu ouvi um professor de faculdade falando, quando os caras entram na faculdade, basicamente o que você tem é a morte sentada. Não tem energia para nada. Esse cara, esse professor, ele falou: eu parei de dar aula para a faculdade, eu não aguento mais. Então, isso é uma responsabilidade nossa. É muito difícil, porque nós, como pais, ou os nossos membros das nossas igrejas, como pais, é muito mais fácil você colocar uma criança na frente de uma tela para ela ficar distraída enquanto você pode fazer alguma coisa. E parece que hoje, meu Deus, essas crianças estão tão apegadas a gente que não sabe, meu pai do céu, é uma carga enorme. É claro que estão assim, porque você não dá atenção para elas. E de novo, hein, eu não estou apontando o dedo aqui, não, porque quando você aponta o dedo, você está apontando os outros para você mesmo, porque, como eu disse no início, eu vivo isso também aqui na minha casa. Portanto, é uma reflexão pessoal. Então, o que eu queria deixar, né, como mensagem é: estamos no momento em que a fotografia da realidade ela é muito ruim, porém, tem jeito. E qual é o jeito? O mais difícil de todos. É o jeito em que você tem que se desprender de si mesmo para dar atenção para alguém. Olha que loucura, hein? Isso era o normal de acontecer dentro das famílias. E hoje já não é. A gente está vivendo um momento em que a gente não consegue dar atenção e consegue construir nas crianças e adolescentes as habilidades mínimas de compreensão e de ação no mundo. Mas o que eu acho mais importante para finalizar, isso não é uma guerra cultural. Isso é uma guerra espiritual. Isso não está acontecendo nesse momento à toa. Então, o que a gente tem que fazer primeiro é botar o joelho no chão e pedir para que Deus nos dê sabedoria, conhecimento, graça, para que a gente consiga lidar com isso e consigamos lidar com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque muitas vezes os pais que estão nas nossas igrejas estão escutando ideologias e filosofias vãs, estão impedindo que eles entendam o que é o melhor para os seus próprios filhos. Estão deixando criar verdadeiros monstrinhos quando pequeno e geleias quando adolescentes e adultos que não são nada, samambaia. Eu não quero isso para minha filha, eu não quero isso para o meu filho, eu não quero isso para o filho de vocês, e eu não quero isso para a geração da nossa igreja que vai ajudar a levar a mensagem até os fins da terra para que Jesus volte. É isso. Obrigado. Muito bom. Oi, som. Oi, oi. Ah, pode falar. Oi, som. Oi, Billy, tá me ouvindo? Obrigado pela relevância dessa palestra para todos nós. Eu queria, se você puder ainda, Billy, que é o pastor Oséias, eu sou secretário
aqui da UCOB. É muito bom tê-lo conosco nessa manhã. Eu quero, se você puder, eu quero abrir aqui se algum dos colegas tiverem alguma pergunta para você, tem um microfone aí à disposição, alguém tem alguma pergunta, gostaria de fazer? Seu nome e de onde você, do campo, para que o Billy possa... Joaquim Neto, ABC. Billy, quando você fala de tela, existe uma diferença entre a tela do celular e a tela da TV para a criança? A mesma coisa? O que você diria? E a Sociedade Brasileira de Pediatria coloca é tela, tempo de tela. Mas a gente sabe que existem questões que são pior no celular. Não só por conta da distância que você tem da tela, mas pela característica de interativa que você tem com aquela tela. Ou seja, é mais fácil para você ter uma resposta imediata de gratificação a partir daquilo que você está fazendo. Ou seja, se eu clico, se eu passo ou faço slider, não sei o que, se eu estou interagindo e a partir da minha interação isso está gerando uma resposta para mim. Então, a vinculação entre eu faço alguma coisa e recebo uma recompensa imediata, ela é muito mais clara. Se você está colocando uma coisa que é passiva, né, uma televisão lá, um vídeo, qualquer coisa, você tem menos esse controle, certo? Você está dependendo daquilo que está sendo mostrado. Mas, de qualquer maneira, você está também ali preso dentro de uma recompensa de curto prazo. Por quê? Porque a coisa que a gente mais tem prazer na vida é ser exposto a histórias. Histórias ativam o nosso sistema de recompensa. E quando a gente está falando de TV, a gente está falando de um meio de contar história. Muito bem. Mais alguém? Teria alguma pergunta a mais? Temos aqui. Nome de onde? Gilma, da ABC. Você consegue relacionar, de alguma forma, o aumento de TDAH e o espectro do autismo com a exposição de crianças menores na primeira infância a telas? Olha, esse é um assunto bastante complexo e que eu não tenho toda a formação, não sou psiquiatra, né? Eu sou biomédico e eu tenho mestrado e doutorado na área de neurofisiologia. Mas o que eu já vi dessas pessoas mais especializadas é que sim, a gente tem uma questão de com TDAH que pode estar sendo influenciada por esses diferentes tipos de estímulos, né, que podem estar afetando nossa capacidade de concentração, ou mesmo aumentando a nossa hiperatividade. Em relação ao autismo, espectro do autismo, não, nunca vi nada disso e não acho que faça muito sentido, porque é uma questão que tem uma base genética muito mais forte do que qualquer outra coisa. Então, eu responderia dessa maneira. Muito bem. Mais alguém? Tem a Débora. Então, meu nome é Débora e a minha pergunta é a seguinte, em relação a essa questão da plasticidade do cérebro. Uma criança, por exemplo, se ela já está ali viciada no celular, se o pai e a mãe tiram o celular, elimina, acabou, já reconhecem que estão fazendo errado, não é para fazer, não é, tira. A criança provavelmente ela vai ter alguma reação assim meio da tal da abstinência, né? Mas a tendência é ela tipo assim recuperar isso rápido. Como é que é? Em relação aos adultos, né? Esse tempo e essas reações pela abstinência desse hiperestímulo aí. É claro que a gente precisa colocar isso dentro de um contexto de comparação justa e entender que drogas sintéticas e outras drogas, elas têm uma capacidade muitíssimo maior de gerar dependência e vício do que o que a gente está falando aqui, que são hábitos comportamentais.
Então, é óbvio que a gente vai ter resistência, porque nosso cérebro ele gosta de sempre fazer as mesmas coisas. Mas isso não quer dizer que a gente vai ter uma crise de abstinência igual uma pessoa com heroína, né, que tem que ser amarrado na cama porque fica agressivo e sente muitas dores, etc, etc. Você vai ter frustração. E a criança vai sentir a frustração. E ela vai reclamar da frustração. E ela precisa entender que a frustração faz parte da vida. Eu acho que isso é a coisa mais importante. Os pais hoje querem evitar a frustração dos filhos. Isso está errado. Eu não estou falando aqui que você tem que jogar seu filho na desgraça, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a frustração de você não ter o que fazer é o que permite você ter criatividade, por exemplo. Criatividade surge através de uma frustração de não ter o que fazer. É assim que a gente desenvolve, é assim que a gente cria brincadeira, a gente cria universozinhos, né? Quando você está na interação ali com as crianças, etc. Essa capacidade criativa ela surge quando você não tem alternativa, você não tem o que fazer. E aí? Não tem tela, e aí? E aí que é isso? Você vai fazer o quê? Você pode ler um livro, por exemplo. Olha como é que muda a história. Você pode brincar com outras coisas. Mas o que eu acho que é impressionante, o mais importante, não impressionante, é que é papel dos pais, já que, de certa maneira, permitiram, né, chegar nesse estágio, de ajudar os filhos nessa recuperação. E é claro que isso é difícil porque os pais também estão dentro da mesma lógica do hábito entranhado do celular. Eu vou dar um exemplo aqui na minha casa, de novo. Eu não estou falando isso sendo o perfeito, não, estou falando para mim. Eu a Sara, chama Sara, Sarinha, minha filha. Ela tem 2 anos. E quando ela estava com um aninho e pouco, estava aquela coisa de coçar a gengiva e tal, eu via que ela gostava de ficar pegando o controle da televisão. E aí eu comprei um controle de plástico, de borracha, sei lá, enfim, material para morder. Esse controle virou para ela o objeto dela de referência. Ela, quando sai de casa, ela pede o controle, mamãe, o controle, virou um objeto de referência. E a gente está achando que isso aqui é igual acontece com uma naninha, né? Acontece com um paninho, a criança sempre tem um objeto de referência. Mas aí eu passei a observar que ela botava o controle e ficava mexendo como eu mexo no celular, imitando a mim. E depois ela começou a pegar o controle, papai, foto, e fazendo assim, ó, como se fosse um selfie. 2 anos de idade, não fez 2 anos, vai fazer 2 anos daqui a 12 dias, 13 dias. Então, isso tem que entrar na gente e fazer assim, eu tô errado, eu tenho que parar de usar o celular na frente dela. Por quê? Porque eu estou impactando ela, eu estou dando exemplo. Entende? Então, eu acho que não é só uma questão de você causar uma proibição. É você sentar com seu filho e falar: olha só, isso faz parte de um problema que eu também tenho. E que a gente agora vai criar algumas regras aqui em casa. Entendeu? Eu acho que esse é um processo familiar, não é um processo de pai impor para um filho. Eu acho que é por aí. Muito bem. Temos a última pergunta agora. Tá bom? Doutor Billy, Manuel, da Associação Leste Mato Grossense. A gente tem um problema hoje instalado, tudo isso que você apresentou aqui para a gente. O que nós, como igreja, aquilo que você vê, que nós estamos fazendo como igreja, e nós, e na sua opinião, nós precisamos seguir fazendo, e isso vai contribuir de alguma maneira para fazer um contraponto a tudo isso e ajudar as nossas crianças, ajudar nossos filhos e tal. O que você vê que nós estamos fazendo como igreja que a gente precisa avançar para fazer um contraponto a tudo isso? Olha, obrigado pela pergunta.
E eu acho o seguinte, tem algumas coisas na igreja que elas vão na contramão disso. Quando você pega, por exemplo, o trabalho que é feito com desbravadores ou com aventureiros, você está vendo claramente ali que o que está se propondo, né, a se desenvolver são essas habilidades mais relacionadas a uma gratificação tardia e não a uma gratificação imediata. É claro que há uma tentação muito grande de digitalização de uma série de coisas, inclusive de especialidades e por aí vai. E é claro que isso tem que ser visto com parcimônia, né? Eu não estou falando aqui, tem que proibir, acabou, a gente tem que voltar para o século XVIII, andar de charrete. Não é nada disso. A gente vive num mundo de tecnologia, não dá. Tem que fazer parte da nossa vida. O que eu estou colocando é como é que a gente usa o bom senso, né, para que isso não desvie a nossa atenção. Eu acho que outra coisa, enquanto instituição, escola adventista, a gente deve proibir celular em sala de aula. Assim como está acontecendo na Finlândia, assim como está acontecendo em outros países que têm um desenvolvimento muito maior em termos dessa parte toda de educação. Hoje, o celular, muitas vezes, e muitos sistemas de ensino, né, porque eu trabalho junto com o sistema da Somos, que é dono da Anglo, né, PH, etc., é, você tem o celular como parte do processo de jornada de aprendizado. E o que eu estou vendo a tendência é que a gente veja cada vez mais isso ser condenado. Inclusive, saiu uma reportagem que foi, se não me engano, na Unesco, falando sobre isso, a importância da proibição do celular em sala de aula. Então, eu acho que são algumas coisas que, enquanto instituição, a gente precisa trabalhar. Algumas coisas a gente já tem naturalmente, mas outras a gente tem que ajudar. A gente tem que fazer escola de paz. A gente parou de fazer isso. Porque não é possível você olhar no banco da tua igreja uma criança que passa o culto inteiro jogando joguinho de celular e você achar que isso é legal, né? E eu posso estar falando para alguém que eventualmente passa por isso, e eu sei que se você passa por isso, você tem as suas dificuldades. Eu sou pai, eu sei que é muito difícil. Mas, por outro lado, o que eu estou colocando aqui a gente precisa, enquanto igreja, se unir em torno de um processo que é uma epidemia. Uma epidemia que está fazendo com que o sistema de recompensa das crianças e adolescentes e o nosso esteja completamente doente. E aí você não consegue sentar para ler a Bíblia e ficar bastante tempo, você não consegue ler um texto difícil, porque isso Ellen White não te apetece, é só TikTok, é só Instagram, e é só, entendeu? YouTube, prazer imediato. Isso é um problema generalizado, só que quando acontece na criança, piora muito mais, porque o cérebro dela está em desenvolvimento. E aí você interferir nesse momento é você determinar coisas no futuro que são muito ruins para ela. Eu vejo por aí. Doutor Billy, muito obrigado pelo seu tempo, pelas riquíssimas informações para nós. E essa sua palestra aqui foi gravada. Eu quero fazer a última pergunta aqui, se pode disponibilizar para os colegas que estão aqui, para eles reverem ali. Pode sim, sem problema. Ok? Uma salva de palmas aí, doutor Billy. Obrigado, gente. Até mais, ótimo evento. Muito obrigado, viu? Que Deus abençoe. Gente, essa palestra foi gravada. Nós vamos colocar aí também dentro dos materiais.